Graça e paz, povo de Deus. Boa noite a todos. Que o nosso Deus esteja conosco, nos ajudando, nos guiando e nos fortalecendo. Amém? Vamos dar só mais um minutinho para todo o povo de Deus entrar, para que a gente junto possa estar fazendo essa escola bíblica dominical abençoada. Vamos falar um pouquinho sobre Noé, um pouquinho sobre a descendência dele. Vamos entender alguns temas, tá? Desde já eu quero agradecer, nosso pastor Mike, tá aí assistindo. Tamo junto, meu amigo. Junto pra frente, sempre. Amém? Kaique está assistindo. É isso aí, Kaique. Um jovem. A palavra de Deus diz que o jovem tem a força. E quando o jovem tem a força firmado na palavra, ele fica imbatível. Amém? É isso aí. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Aí a Gabi Top Topografia está assistindo. A Gabi Top é a Antônia, tá? A Antônia eu estou gravando pelo telefone da missionária Antônia. E a missionária Antônia está assistindo ali do meu lado, só que do outro lado de lá da tela, da sala, pelo tablet. Entrou pelo Facebook da HB Top. Tá? Isso aí. Graças a paz, varãozinho. Vamos lá. Fala para essa galera aí entrando aí. Graças a paz. Antônia, missionária Antônia. Minha fiel companheira, varoa valorosa. Graça e paz, pastor Luiz. É isso aí. Fortes e firmes e sempre constantes. Vamos dar aquela aula abençoada. Quero ajuda aí, hein? Valéria Nunes. Graça e paz, Valéria. Graça e paz. Que a gente possa estar junto aí. Dar um abraço no pastor André. Deve estar aí do teu ladinho. Marcos Gomes está assistindo. Graça e paz, varão. Uma boa noite para você, para Yara, para sua filha mais velha, para a Manuzinha, tá? Tamo junto. Sabe que você é nosso, né? Você é nosso. Nós vamos fazer essa aula aí. É isso aí, amém. Gente, desde já, vocês me desculpem. Eu nunca fiz essas lives, assim, né? Brincam até comigo que eu sou meio retrógrado nisso daí, mas a ocasião nos prepara, tá? Queria muito estar pertinho mesmo, igual todo mundo me conhece, todo mundo sabe. Queria estar pertinho de todo mundo, olhando olho no olho, tete a tete, dando aquela aula maravilhosa que o Senhor, Ele me ilumina para dar para vocês e aprendendo com vocês também, porque a cada questionamento a gente aprende mais. Amém? Vamos dar mais uns 2 minutinhos. Pode ir falando aí, pastor Maico, pastor Luiz, missionária Michele, né? Isso aí, missionária. Graça e paz. Pastor André. Vamos marcar presença, porque segundo Apocalipse, pode ser que os selos estejam sendo abertos. Pode ser que a teoria do arrebatamento não seja bem assim e a gente passe como igreja pela tribulação. Se a teoria do arrebatamento for a verdadeira, glória a Deus, nós vamos para a glória sem ver essas coisas ruins acontecendo. Se a teoria do arrebatamento não for a verdadeira, que não descaracteriza nada a vinda do nosso Senhor, nós vamos ter que passar pela tribulação. E como vamos passar pela tribulação? Como vamos passar pela tribulação? Isso é que nós temos que ter no nosso coração. A palavra do Senhor diz que aquele que estão limpo, limpe-se mais ainda. Nós estamos limpos e temos que nos manter limpos mais ainda. Amém? Então eu quero dizer para você, fique firmes. Nós não sabemos ainda como vai terminar essa quarentena. Não sabemos. Estudos vão dizer que daqui a um mês, 40 dias, vai ser o lapso das coisas ruins. Mas eu sei que a última palavra vem do Senhor. Sei isso. E sei que eu estou sendo fiel a Deus
E se eu morrer em Cristo, para mim é lucro. Para todos nós é lucro. Mas temos que nos adaptar aos dias. Talvez aí esses 30 dias que vem pela frente teremos que nos reunir assim, através de live, através de conversa online. Se esse for o tipo que nós vamos adorar a Deus e nos fortalecer, é assim que nós vamos fazer. É assim. E assim que puder, nós vamos estar juntos adorando a Deus. Amém? Missionária Marla, graça e paz. Andressa, graça e paz. Varoinha, é isso aí, crescendo em graça e conhecimento. Foi como eu disse, o jovem tem a força. Se junto com a força ele tiver o conhecimento da palavra de Deus, ele fica imbatível, vai crescer cada vez mais. Nós vamos falar um pouquinho, Jorge, obreiro Jorge, seja muito bem-vindo. Obreira Rosângela deve estar aí do seu lado, graça e paz para vocês, aprendendo mais de Deus, amém? Juntos somos mais em todos os âmbitos, juntos somos mais fortes, mais unidos, mais preparados, mais tudo. Mariana, graça e paz, Varoinha também, é isso aí, vamos assistir. A Antônia tá ali, ó. Eu olho para aqui, vejo a Antônia do lado de lá, ela me olha rindo. É fazer o quê? Eu nunca pensei em estar fazendo live, nunca passou pela minha cabeça, mas para Deus eu faço com alegria, me adapto a essas coisas e vou dizer para você, vai ser bênção em nome de Jesus. É desse jeito, é bênção. Aonde o ungido do Senhor coloca a mão, tudo se faz diferente. Eu sou ungido do Senhor, você é ungido do Senhor. Então agora, nesse momento, vai se fazer diferente. E todas as vezes que nós gravarmos um vídeo falando da palavra do Senhor, para que venhamos edificar uns aos outros, vai ser diferente na nossa vida. Amém? Vamos ficar firmes mesmo. Rosângela, graça e paz, varoa, professora da Escola Bíblica Dominical. Vai olhando aí para ver as minhas dificuldades, para na sua ficar mais fácil, hein? Tamo junto. Então, vamos esperar só mais um minutinho. Vai falando aí que eu vou lendo aqui. Só para o povo entrar. Vai chamando no zap aí a galera que ainda não entrou. Catuca no zap aí quem ainda não entrou. Vamos lá, vamos entrar. Vamos fazer a igreja funcionar. Igreja somos nós. Somos nós. Nós somos igreja. Se tivermos que nos reunir, através dessa rede digital, online, vamos nos reunir, mas vamos nos reunir, amém? É desse jeito, amém? Eu estou querendo orar para iniciar, mas eu estou querendo dar aqueles 2 minutinhos, vai chamando aí, gente, pega o telefone, entra no zap aí, vai mandando o pessoal que ainda não entrou entrar. De repente o pessoal está disperso, não é o cotidiano a gente fazer isso, então pode ter esquecido. Catuca no zap aí, vem quem não entrou aí e catuca no zap. Viviane Rocha, graça e paz, varoa. Graça e paz, é isso aí, juntos somos mais. Antônia tá ali, se eu olhar para frente aqui, vocês não se espantem não. A Antônia tá me conduzindo ali atrás, então vira e mexe, eu vou olhar assim, ela vai me dar uma dica, mas é isso aí, Deus a fez para ser minha ajudadora, e assim ela o faz com excelência, amém? Vamos lá, gente, vamos lá, catuca no zap aí, manda para essa galera que ainda não entrou ao vivo aí, para a gente poder começar a nossa escola bíblica dominical. Já são exatamente 6h10, 6h10, quero convidar os irmãos para orar. Eu não vou levantar, porque se eu levantar eu vou sair da tela, o telefone já está pregadinho ali. A reverência que nós temos pela oração, pela palavra, por Deus, ela não está ligada a você ficar de pé, ela está ligada na sua atitude, no seu coração. Então, do jeito que você está aí agora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, é de coração aberto. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? Obreira Ruth, nossa intercessora da casa de Deus,
mulher de fé, varoa, vamos estar orando. Curve as suas cabeças, as vossas cabeças, vamos orar. Amado eterno Deus, poderoso Pai, Senhor, em nome de Jesus, queremos, Pai, te entregar essa escola bíblica dominical em tuas mãos. Senhor, o inimigo, Pai, ele vai tentar de todos os lados nos parar, mas em nome de Jesus, Senhor, continuaremos sempre adiante. Pai, em nome de Jesus, Senhor, conduza, Pai, essa escola bíblica, Senhor, digital aqui, online. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que internets não venham cair, que telefone não venha descarregar, que teu povo, Pai, consiga entender que é para crescimento. Chegarão, Pai, tempos difíceis, Senhor. Tempos difíceis que teremos que nos adaptar para continuar sempre falando da Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, derrama, Pai, sabedoria sobre nós. Derrama o Teu querer sobre nós, Senhor. E nos faça mais do que vencedores em tribulações, porque sabemos que Tu nos escolheu, Senhor. Tu nos escolheu. Pai, muito obrigado por tudo. Dirija, Pai, essa escola bíblica dominical segundo a Sua vontade e o Seu querer. Senhor, assim que a escola bíblica dominical tiver terminado, Senhor, Pastor Mike, missionária Marla, estará entrando ao vivo lá, Senhor, conduzindo o culto de adoração a Ti. Que nós possamos, Senhor, estar unidos nesse culto, Te adorando da nossa forma, do nosso jeito, Senhor, com a nossa intimidade contigo. Pai, sabemos, Senhor, que Tu pode todas as coisas, que Tu permite todas as coisas, segundo a Tua vontade. Senhor, pode ser que essa peste que está assolando seja permissão Sua. Se for permissão Sua, Senhor, que o Senhor nos dê estratégias para continuarmos sempre contigo e sempre adiante. Que o Senhor esteja conosco, nos defendendo, nos protegendo, Pai. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém? Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Gabriel Lancaster. Varão, estou sentindo falta de você lá na igreja, hein, varão? Forte. Ainda bem que aqui na igreja digital, aqui online, você está forte. Mas eu estou sentindo falta sua, hein? Puxão de orelha, ó. Tamo junto, meu amigo. Olha só. Nós vamos falar um pouquinho de Noé. Um pouquinho da sua... Tinha algumas dúvidas. E a gente consegue escrever aí, né? Os irmãos podem estar escrevendo aí, que eu estou lendo aqui. E o que os irmãos escreverem aí, eu vou ler aqui. Se eu souber, eu vou tirar. Se eu não souber, eu vou anotar. E na próxima a gente tira a dúvida, tá? Mas vamos interagir como se tivesse todo mundo lá dentro da nossa igreja, olhando todo mundo um para o outro. Amém? Vamos lá? Eu queria estar convidando os irmãos para ler uma passagem que está escrita em Gênesis capítulo 6. Para a aula ficar bem dinâmica, eu preparei um rascunho aqui, algumas coisas legais. Vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo do 9 ao 12. Todos acharam? Dá um joinha aí, manda um joinha para eu ver um bocado de mãozinha subindo. Todos acharam? Gênesis, capítulo 6, do versículo 9 ao 12. Vamos lá, manda joinha aí para eu ver que todo mundo achou. Michael Heleno, Graça e Paz, varão. Ó, já subiu o primeiro joinha. Cadê os outros joinhas? Vamos lá, dinâmica. Vamos lá, posso ler? Assim diz a palavra do Senhor. Estas são as gerações. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos. Sem, grava aí o nome, Sem, Cã, grava aí, e Jafé. Então Noé gerou 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Grava aí. Gerou Sem, Cã e Jafé. Né? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se
a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aonde eu vou chegar lendo apenas esses 3 versículos, né? 4 versículos, 9, 10, 11, 12, 4 versículos. Aonde eu quero chegar com essa escola bíblica dominical? Graça e paz, Kailane, meu filho Mateus, graça e paz, Mateus. Louvo a Deus pelo seu vídeo, meu filho, pela sua música, adorando ao Senhor. Lu Santos, graça e paz também, varoa. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então Noé, a Bíblia vai dizer para a gente que Noé era um homem justo que andava segundo o coração de Deus, que andava segundo os preceitos de Deus, era um homem que andava com Deus. E aí Deus, ele estava muito aborrecido com a terra, né? Com a população da terra, melhor dizendo, e ele estava aborrecido e ele tinha que fazer alguma coisa para que aquela população entendesse que aquele caminho era ruim. E aí Deus resolve destruir a terra, destruir a população da terra. Graça e paz, Vanusa Peixoto, David Pereira, Ana Paula, minha nora, graça e paz, varoa, tamo junto, todo mundo. Vamos lá. Então Deus, ele diz que se arrependeu da humanidade e ia destruir a terra. Primeiro passo que eu quero falar aqui hoje é que esse arrependeu, só pode alguém se arrepender se não tiver a sabedoria da presciência, a ciência antes da existência. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então nós sabemos também que se ele é onisciente antes da existência, não tem como se arrepender. Então vamos lá, vamos junto. Então se Deus sabia já que a terra ia acontecer isso, então não tinha como ele se arrepender. Ele fez porque ele já sabia que ia acontecer isso. O se arrepender foi uma forma literária que o escritor, ele fez o quê? Ele colocou na nossa forma de entender. Ele fez o quê? Ele traduziu para a nossa forma desta forma, como se arrependeu. Mas na verdade se arrependeu, ele caberia mais como se entristeceu. E como todo pai que se entristece, ele aplica um corretivo. Primeiro e depois ele aplica um corretivo. E nós vamos ver na Bíblia a todo instante Deus aplicando essas orientações, Deus levantando profetas e profetisas para anunciar aquilo que Deus quer que venhamos a corrigir, e depois Deus vai lá, se o povo não corrige, aplica o castigo como um pai. Nós estamos entendendo de uma forma errada o significado da palavra amor. Quem tem amor é quem corrige, e não quem permite todas as coisas. Atenção aos papais que amam seus filhos, não permita todas as coisas. Corrija, porque quem corrige é quem ama. E assim Deus corrigiu a humanidade, destruindo a humanidade e tudo que tinha nela naquela época. E aí Deus manda Moisés, estou lá na frente, mas eu vou falar de Moisés daqui a pouco. Deus manda Noé construir uma arca. O que é uma arca? Uma arca é uma embarcação, é um barco grandão mesmo, bem grande. E aí Noé, junto com seus 3 filhos, começa a construir essa arca. A Bíblia não deixa para nós como é que Noé construiu. A Bíblia não fala, eu tentei ler, procurei, não fala. Algumas traduções não é a Bíblia. São formas de tentar, posicionar a palavra, mas que indifere se é verdade ou não. Não fere os preceitos bíblicos. Algumas traduções vão dizer que Noé era um cara que tinha posses, era um governador, era um cara importante que tinha empregados e todo mundo ficou junto construindo. Mas o que nós podemos se firmar de fato é que Noé e os seus 3 filhos construíram a arca. Amém? A Bíblia não relata, Edneia Rios, graça e paz,
David Moraes, graça e paz. Cícero Carneiro, graça e paz. Graça e paz também, Eliane, não sei se ela está trabalhando ou se ela está aí do teu lado, mas estamos juntos aí. Voltando, a Bíblia não diz pra gente o tempo que a arca de Noé foi construída, o tempo que Noé levou para construir. A Bíblia não nos fala essa informação precisamente. A Bíblia deixa entender, no 6, versículo 3, que Deus diz lá que não passaria de 120 anos o Espírito dele com a humanidade. Alguns teólogos vão interpretar que esses 120 anos seria daquele momento que Deus falou até o momento que o dilúvio matou todo mundo. Então 120 anos foi do momento que Deus falou até o momento que todo mundo morreu afogado. Outros vão entender que esses 120 anos foi exatamente Deus falando com Moisés e Moisés iniciando a construção. Tá? Se foi Moisés iniciando nesse período de 120 anos, então Noé, ele começou a construção da arca dele sozinho. Porque o filho dele, há 120 anos atrás do dilúvio, o filho dele ainda não tinha nascido. O filho mais velho de Noé nasceu 98 anos antes do dilúvio. Então, se a arca tinha 120, então Noé construiu sozinho. Mas isso são teorias. Teorias são só para a gente aprender, entender e tocar bola. Amém? Deixa aqui. Verdade. Os pais corrijam por amor, assim é o nosso Deus. É isso aí, Edneia. Temos que corrigir. Graça e paz, Vera, obreira Vera, diaconisa Vera. Tamo junto. Um abraço aí pro Reginaldo também. Silas, Gabi, família toda. Então vamos continuar. Então Deus, ele corrige a humanidade trazendo o dilúvio sobre a humanidade. Quero trazer, olha, lembra, isso aqui é uma escola bíblica dominical, não é uma pregação, então vamos interagir. Lança a pergunta aí que eu tô lendo. Algumas curiosidades sobre esse tempo, tá? A arca de Noé, ela tinha 138 metros de comprimento, ela tinha 23 de largura e ela tinha 14 metros de altura. Às vezes, falando em côvado, fica muito complicado, porque não é uma unidade de medida que a gente está acostumado a trabalhar. Mas a gente sabe que côvado está liberando ali 46, 48 centímetros nessa casa. Então, quando a gente vai fazer uma transformação, a gente vai entender que a arca, né, esse navio, esse barco grandão mesmo que foi feito, foi construído, ele tem 138 metros, ele tem 23 metros e ele tem 14 metros, tá? E ele foi constituído em 3 andares. Nós temos o primeiro andar lá embaixo, o segundo andar no meio e o terceiro andar lá em cima, onde ficavam as janelas para poder ter a entrada de ar. E com certeza esses compartimentos foram também para poder fazer o quê? Fazer separação dos animais, tá? Até agora só curiosidades, né? Para a gente poder entender um pouquinho. Dentro dessa curiosidade, nós vamos entender que Deus manda Moisés, manda Noé, eu estou falando Moisés toda hora, que minha cabeça está lá na frente, mas é Noé, gente, Noé. Deus manda Noé colocar dos animais puros 7 casais. E manda colocar dos animais impuros apenas um casal. Mas por quê? Por que seria isso? Quais motivos seriam isso? Será que Deus tem preferência de animais, sendo Ele que criou todas as coisas? Aí nós vamos ter que parar para pensar e ler um pouquinho mais lá na frente. E nós vamos ver que a partir do dilúvio, a gente vai ver que Noé, ele sacrifica alguns animais puros em holocausto ao Senhor, e o Senhor recebe aquela fumaça como cheiro suave à sua narina. Se só tivesse entrado um casal de puros,
Noé não poderia ter sacrificado, porque teria extinto aquela raça, aquela espécie. Então por isso entrou mais. A gente vai ver também que a partir dessa data Deus permite que se coma carne de animais. Vamos entender que assim que as águas baixaram, não devia ter muita coisa para ser comido na face da terra, porque tinha sido tudo destruído. E Deus vai e permite que ele coma alguns animais puros. Fazendo isso, os animais a mais, o casal de animal a mais que entrou na arca, também, a Bíblia não vai especificar diretamente isso, mas também serviu de alimentos. Aonde Moisés, lá na frente, vai explicar que os animais impuros não eram para ser comidos. Se não eram para ser comidos naquela época ou até o dia de hoje, é uma outra linha de teologia que a gente pode discutir mais lá na frente. Mas naquela época, com todo o avanço tecnológico que eles tinham, com a medicina, com os remédios, realmente aqueles animais impuros não poderiam ser comidos. Como a raça humana era neném, ainda estava engateando, era nova demais, Deus não tinha como explicar toda a medicina, todo o conserto, o envenenamento pelaquela espécie. Não. É mais fácil dizer não coma. Esse é um ponto de vista meu. Você não ensina uma criança de 2 anos que não pode comer determinada coisa, explicando para ela o dado científico daquilo. Você simplesmente diz para o teu filho pequenininho assim, olha, não coma, ou eu vou te bater. No caso, Deus falou para a raça humana, não coma, é proibido. O motivo Deus sabe, naquela época. As pessoas comem e não acontece nada. Ou Deus tolera, ou Deus permite, ou então o avanço de hoje é outro. Mas isso é um tema mais lá para frente. Estou só para explicar o porquê que Deus colocou vários animais puros, vários casais, 7 casais dos puros, e um casal dos impuros. Porque serviu de alimento, porque era uma raça que deveria propagar com mais força, enfim, tudo isso. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Se tem, digita aí. Digita aí que eu estou gostando, hein? Pena que está passando muito rápido o tempo. Dá para a gente parar esse tempo, não? Vamos tirar mais algumas dúvidas? Noé. Quando Noé... Tá boa a aula? Glória a Deus. Quando Noé concluiu, Noé terminou de construir a arca, ele tinha 600 anos. Noé tinha 600 anos quando terminou a construção da arca. Seu filho mais velho tinha 98 anos. Amém? Só para a gente ter. Os filhos mais novos, a Bíblia aqui, pelo menos eu não achei as idades deles. Mas Sem, que é o mais velho, tinha 98 anos. Os outros deviam ter alguns anos a menos, é claro. Tá? Tá boa a aula, né? Glória a Deus. Mais alguma dúvida de Noé, para a gente passar batido? O dilúvio. Dilúvio. A palavra de Deus vai dizer que abriu-se as comportas do céu. Moisés, quando escreve, diz lá que abriu as comportas do céu e foi derramado água com força, mais chuva, mais água do chão para cima, e encheu tudo de uma vez só. E aí algumas pessoas, até algumas centenas de anos atrás aqui, era impossível ter derramado tanta água assim de uma vez só. Aí agora, na atualidade, alguns anos atrás, um cientista descobriu que acima da nossa, eu não sei se é atmosfera, mesosfera, exosfera, eu não sei, eu não conheço, não é a minha área, mas eu sei que lá em cima é constituído de água e gelo, gelo é água. Então, se a gente entender que um bloco de gelo enorme entrou na terra e através da entrada dele na terra ele se diluiu em água, ele derreteu em água, a gente pode entender sim, e os cientistas concordam. Deus abriu a janela do céu e toda aquela água em forma de gelo lá em cima entrou na terra e através do caminho que percorreu descongelou e encheu a terra. Tá? A Bíblia vai dizer que encheu toda a terra. Traduzindo, aqui a Bíblia, a chuva, as águas encheram toda a terra
até o ponto mais alto, 7 metros. Você pega a montanha mais alta, 7 metros acima, foi onde a água parou. Mesmo sabendo que é discussão temática de seminário, de curso de teologia, se toda a terra foi cheia, ou se só aquela parte foi cheia, que isso não indifere, o que difere é que toda a sociedade foi morta, menos Noé e seus 3 filhos, a gente sabe que toda a terra foi cheia. Independente se toda a terra queria ser só aquele pedacinho, ou se foi um todo. Isso aí é uma outra discussão para escola bíblica mais avançada, para uma aula de teologia mais avançada. Tá? Mas é só para a gente ter, só uma pinceladinha para a gente falar, ih, caramba, é verdade, vamos pensar mais um pouquinho, mas o que importa é que todos foram mortos. Todos foram mortos. Água de bolinha. Água de bolinha? Ah, água de bolinha! Daqui a pouco eu vou beber. Isso aí. Mas enfim, todos foram mortos. A Bíblia vai dizer que essa água, ela entrou na terra por 40 dias e 40 noites. Suficiente para encher 7 metros a mais do que o ponto mais alto. Justamente para que ninguém viesse a subir para a montanha e se salvar. A característica disso é, todos morreram. Todos morreram. Todos morreram. Graças a Deus, Maurício. Seja bem-vindo aí na nossa aula. Todos morreram. Essa era a ideia. Salvou-se 3 pessoas. 4 pessoas, né? 4 homens e as suas mulheres. Noé, que é o pai, Sam, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos. A Bíblia vai dizer também que nessa situação, a terra ficou cheia de água. Ela levou 40 dias chovendo, ficou cheia. Parou a chuva. A terra ainda ficou mais 150 dias com a chuva ali, ó, com a água ali, ó. A chuva tinha parado, mas a água estava ali. A água ainda não tinha evaporado. 150 dias. Depois a Bíblia vai dizer que a arca, ela ficou parada na montanha de Querite, ou Arate. Eu não me lembro muito bem do nome agora, mas ela ficou parada. E depois ficou mais um tempo para descer. Num total de 1 ano e 17 dias. Noé com sua família sua família e os animais ficaram dentro da arca 1 ano e 17 dias. Isso é só título de conhecimento, para a gente poder passar adiante. Muito tempo, né, gente? Imagina você ficar 1 ano e 17 dias dentro de uma arca vendo só água. Mas foi isso que aconteceu, tá? Por causa da desobediência do povo. Talvez nós tenhamos que ficar 30 dias dentro de casa. A gente sabe que o povo que faz determinadas coisas não tem ciência, são cegos pela maldade. No carnaval, aí nessa festa mundana, escolas de samba mostraram Satanás vencendo Cristo, Cristo homossexual. Irmão, Deus deu livre-arbítrio para que o homem seja o que ele quiser. O problema do homem, mas não o que Deus quer. Deus quer homem e mulher, que homens sejam varões, que mulheres sejam varoas. Essa é a ideia que Deus quer. Mas Deus deu livre-arbítrio para cada um fazer o que quiser. Agora, botar o nosso Jesus Cristo como travesti. Olha, travesti, se tiver algum travesti aí, homossexual me ouvindo, Deus ama você. Eu quero deixar bem claro, Deus ama você, mas não ama o que você faz. Deus quer um conserto contigo. Deus tem o melhor dessa vida para você. Mas voltando, escarneceram o nosso Deus. E o mesmo povo que escarneceu o nosso Deus lá naquela avenida e em outros lugares, é o povo que agora está chorando, pedindo a Cristo para poder livrar dessa peste que assola ao meio-dia. É o mesmo povo. O obreiro Felipe trouxe uma lá no carnaval. Eu vou esquecer isso que você fez. Entregue sua vida para mim, que eu vou perdoar os seus pecados. Vou te fazer uma nova criatura e vou sarar a sua terra. É isso que Deus fala. Mas vamos voltar para a escola bíblica dominical, que Deus tenha falado contigo aí no teu coração, meu irmão, minha irmã.
Noé só salvou Noé e os seus 3 filhos, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. E agora a gente... Voltou? Voltou, né? Voltou, gente? Dá um joinha aí, voltou? Então agora salvou-se Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. Foi um recomeço da raça humana. Um recomeço. Deus cria o arco no céu. Arco-íris é por conta do homem. Deus chama de arco. Deus cria o arco como promessa ali, como demonstração que ele nunca mais vai acabar com a terra em água. É como se fosse a assinatura dele lembrando pra gente assim, ó, não vai mais acabar a terra em água. Eu prometo para vocês, quando começar a chover, olhe para o céu que você vai ver o arco. O meu arco no céu, que nós hoje chamamos de arco-íris. Íris por causa das cores. Então, irmãos, começa-se uma nova sociedade, um novo governo, com Noé e seus 3 filhos. A Bíblia vai dizer que Noé, ele pega e começa a plantar uvas e faz o suco lá da uva, eu não sei muito bem, mas eu sei que ele se embebedou. Ele ficou bêbado, né? Ficou bêbado. Como foi falado na nossa escola bíblica passada pelo pastor Luiz, ele ficou bêbado. O filho zombou da nudez do seu pai. Não vou entrar em questão se foi A, B ou C essa nudez. Isso a gente discute outra hora, não aqui. Mas zombaram do pai, ele zombou do pai. Jafé e Sem cobriram a nudez do pai. Fazendo com isso, o pai se aborreceu com Cã, seu filho, e amaldiçoou o filho de Cã, chamado Canaã. Amaldiçoou Canaã. Uma das maldições, a maldição que ele joga sobre Canaã, nós temos que ser bem maduro para entender isso. A maldição que ele joga sobre Canaã é que Canaã seria servo do servo. Que Canaã serviria os seus irmãos mais velhos. E aí ele dá uma bênção para Sem, ele dá uma bênção para Jafé, e ele vai amaldiçoar Cã, mandando Cã ser servo, ser escravo. Eu estou com um livro aqui, muito bom, aconselho os irmãos, tá? Vou até fazer a propaganda aqui, porque é bom mesmo, se os irmãos quiserem comprar. É o Manual Bíblico de Alley. Manual Bíblico de Alley. É muito bom mesmo esse livro, tá? Eu vou ler um pedacinho desse livro que vai falar sobre Sem, Cã e Jafé. Só para a gente entender o que o escritor falou. Nada mais é que o pastor Marco Feliciano também defendeu num programa de televisão e foi muito atacado. Mas é o que vai dizer a própria geografia do terreno. Vou ler aqui, ó. Os descendentes de Jafé, ele começa pelo mais novo, Jafé. Os descendentes de Jafé foram para o norte, estabeleceram-se nas regiões em redor do Mar Negro e Cáspio, e passaram a ser os antepassados das raças caucasianas da Europa e da Ásia. Então nós vamos entender que aquela parte de cima lá do mapa lá, a Europa, e aquele pedacinho ali do meio ali para o lado, Ásia, foi povoada por Jafé. Só para a gente entender um pouquinho, nós temos que ter a mente aberta para entender de geografia, que é a localidade, deixa eu recusar uma chamada aqui, tá chamando Antônio aqui, deixa eu recusar. Então, o que acontece? A geografia vai dizer, né, os estudos vão dizer que Jafé povoou a Europa caucasiana, povo mais branco, mais claro, né, a Ásia, aquela parte lá de cima.
uma parte do planeta muito bem sucedido. Claro que todo lugar tem seus problemas, mas como um todo, muito bem sucedido. Agora vai dizer que os descendentes de Cã, olha onde eles foram parar. Os descendentes de Cã rumaram para o sul. Os nomes citados parecem dizer respeito à Arábia meridional e central, ao Egito, ao litoral oriental mediterrâneo e à costa leste da África. Canaã, filho de Cã, e seus descendentes estabeleceram-se no país que levou seu nome posteriormente e veio a ser pátria dos judeus. Pátria dos judeus a gente vai falar daqui a pouco. Mas vai dizer que Cã, a descendência de Cã, ela povoou a África. E aí às vezes nós paramos para tentar entender o porquê que a África é um país onde sofre tanto, com muita pobreza, né? Nós temos missionários que vão para a África e falam, todos eles relatam a mesma coisa. Todos eles relatam a mesma coisa, dizendo que na África a magia negra é muito forte, que o mal lá é muito forte, a fome é muito forte. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é sinônimo de prosperidade também. E nós vamos ver que a nação que foi povoada pelo aquele filho de Noé que tinha Deus como diretriz, foi feliz. E a nação que foi povoada por Cã foi uma nação mais triste. E uma nação que até os dias de hoje sofre. Uma nação que até os dias de hoje ainda tem problema com escravidão. E aí nós podemos entender como é que a raça negra, uma raça bela, bonita, forte, a raça negra foi escravizada. Por quê? Aí se nós formos tentar criar um parâmetro bíblico para isso, nós vamos entender que Cã foi o pai da África. E sobre o Cã havia essa maldição de ser escravo, de ser servo. Isso é apenas um estudo bíblico, irmãos. Hoje, a gente está muito junto e misturado. Não tem um que seja branco por completo e nenhum que seja negro por completo. Deus nos libertou. Mas isso não quer dizer que para aquela época, para aquela localidade, essas maldições não venham bater. Mas Deus, ele está de mão assim, estendida, para que a pessoa possa se perdoar e aceitar Jesus. Assim como tem acontecido. Missionários de todo o Brasil, de todas as igrejas evangélicas, indo para a África, pregando a palavra do nosso Senhor, e milhões de pessoas se convertendo, e a gente vai vendo a transformação do local. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente vai ver que a descendência de Sem, os semitas, incluindo os judeus, assírios, judeus e elamitas, do norte do vale do Eufrate e das suas fronteiras, os semitas. Semita, descendente de Sem, foi que deu origem a Jesus Cristo, lá na frente. A origem, quando a gente abre lá o livro de Lucas, capítulo 3, em Lucas nós vamos ver a genealogia de Cristo. E Lucas vai levar a genealogia de Cristo até Adão, até Deus. Ele bota lá Adão, de Adão Deus. Então ele vai mostrar para a gente, nessa genealogia, que Noé gerou Sem, Sem gerou o filho dele, que foi gerando o filho dele, que foi gerando o filho dele, que chegou lá em Jesus Cristo, que chegou em Abraão, que chegou em Isaac, que chegou em Jacó, que chegou em Judá, que chegou em Jesus, que chegou em Davi e que chegou em Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Então nós somos descendentes de Sem, né? Nós que eu digo, o povo de Jesus Cristo. Hoje não, porque Paulo quebrou isso lá, nem todo israelita nasceu em Israel, enfim. Mas o povo judeu é descendente de Sem, semitas. E a gente vai entender que a descendência de Cã
foi uma descendência que desde o início só fez coisa ruim, alianças ruins. A gente vai ver que a descendência de Cã gerou Nimrod. Graça e paz, Shirley, tudo bem? Um abraço aí pro teu marido, os filhos. Tá sumido a varoa? Estamos com saudade de vocês lá na igreja também, hein? Só depois que acabar essa crise aí, esse vírus. Tá? Graça e paz, tudo de bom aí para você e família. Então, voltando aqui. A gente vai ver que Cã gerou a Nimrod lá na frente. Nimrod foi um valente caçador que andava diante a face de Deus. Esse diante a face de Deus não quer dizer que ele estava em comunhão com Deus, não. Esse diante de Deus, ele dá sentido para nós que ele era um cara que abusava de Deus, era um cara que desrespeitava a Deus, era um adversário de Deus. Nimrod não era um cara de Deus. E a gente vai ver que Nimrod, ele foi grande na terra. Nimrod, ele foi grande. Provavelmente Nimrod começou a montar a sociedade dele ali e virou um governador daquela localidade. E a gente vai ver que Nimrod fundou a Torre de Babel e fundou a cidade de Nínive. Olha só, Nínive. A gente vai ver que Nínive era uma cidade muito ruim quando a gente estuda lá em Jonas quem eram os ninivitas. E se formos procurar saber mais quem eram os ninivitas, eles tinham costumes horríveis. Por quais cidades que os ninivitas passavam, eles matavam a todos. Era um povo ruim mesmo. Mas a gente chega lá. Então Nimrod, ele começou a comandar aquela cidade. E Nimrod foi o cara que proclamou lá para eles fazerem a Torre de Babel. Deus deu uma ordem ao povo que se espalhassem pela terra, se perpetuassem pela terra, se espalhando, multiplicando e dominando pela terra. Deus queria que se espalhasse. Nimrod queria comandar. Essa era a verdadeira função de Nimrod. Nimrod, ele era um forte caçador. Provavelmente ele era um cara forte de estatura, mexia com armas também. Ele era um caçador e ele era respeitado. Nimrod, ele criou essa torre para que essa torre posicionasse o povo e o povo não se espalhasse. Então Nimrod, ele começou também contra aquilo que Deus queria. Porque Deus queria que o povo se espalhasse e dominasse a terra. Nimrod queria que o povo se juntasse a comando dele. E criou essa torre. A torre deixa algumas situações, eu vou falar de duas, mas deixam mais situações a ser pensada. Como ponto de observação. Todo mundo, ponto de observação é a torre. Meu castelo, meu comando, eu estou no comando. Assim Nimrod falando. E o outro é que Nimrod queria chegar ao céu. Queria chegar ao céu. Ser mais que Deus, ou ver Deus. Grande. Ele queria ser grande. E Deus não quis isso. Deus vai lá e fala assim, ó, desçamos e confundamos, no plural, desçamos e confundamos as línguas, para que eles não venham se entender mais. Quero te chamar a atenção para isso, meu irmão, minha irmã. Deus, ele, provavelmente nessa situação, Deus, ele abre a multidões de idiomas. Multidões de idiomas. Cada um começa a falar um idioma, eles não se entendem mais. Então aquele grupinho que falava aquele idioma igual se juntou, foi para um canto. Aquele grupinho que falava outro idioma se juntou, foi para outro canto. E assim foram fazendo a vontade do Senhor. Deus teve que punir para que eles fizessem a vontade do Senhor. Nimrod dominou lá, criou Nínive, né? Fez a cidade de Nínive e outros lugares. Tudo para quê? Para comandar de uma forma que não agradava a Deus. Num resumo que só falta 10 minutos, só para a gente entender legal, Sem gerou um monte de descendentes até chegar em Abraão.
A Bíblia vai dizer que Sem, ele viveu... Quando você para pensar que Sem viveu 600 anos e que ele viveu praticamente 100 anos antes do dilúvio e 500 anos depois do dilúvio, você vai entender que Sem, ele conheceu a Matusalém. Sem conviveu ali com Matusalém. Matusalém provavelmente morreu no dilúvio. Eu fiz uma matemática, depois eu vou traçar um gráfico e vou passar para a igreja. Está meio rabiscado, mas eu fiz um gráfico, fiz umas contas, chequei em outras fontes. Sem, provavelmente ele teve contato com Matusalém. Vamos lá, retomando? Então vamos lá, voltando. Sem realmente teve contato com Matusalém. Sem realmente teve contato com Matusalém. Matusalém, ele teve contato com Adão. Olha só como é que... Olha, para elucidar, para a gente entender, olha que bacana. Matusalém viveu 969 anos. Matusalém alcançou Adão. Adão alcançou Matusalém. Então, provavelmente, vamos botar assim, Adão e Matusalém conversaram. Matusalém e Sem conversaram. Sem viveu mais do que Abraão. Olha agora aí, olha. São situações que quase ninguém para prestar atenção. Olha aí, olha a dica legal. Sem, filho de Noé, viveu mais do que Abraão. Então, Sem alcançou Abraão. E provavelmente Sem e Abraão também tiveram contatos. E aí, a tradução de Adão chega a Abraão através de Sem. Ou uma tradução escrita, ou uma tradição oral, falada. A gente não sabe muito bem o que é. Mas a gente sabe que Sem foi uma grande ponte, porque Sem conheceu Matusalém e Matusalém conheceu Adão. Sem conheceu a Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve Judá, Judá lá na frente tem Davi e tem Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Aonde eu quero chegar, meus irmãos? Só para... A gente vai ficar para a próxima aula também. Onde eu quero chegar? Quando a descendência chega em Abraão, que chega em Jacó, e que vai chegar em José, que eles vão para o Egito, e aí José morre, Jacó morre, José morre, toda essa galera morre, entra outro faraó e aprisiona todos os hebreus que estavam no Egito, e os hebreus ficam cativos durante 400 anos, presos no Egito. O povo de Cã estava lá fora, só povoando. Jacó teve um irmão chamado Esaú, que também fez muitas coisas erradas. Uma das coisas erradas foi desobedecer o pai, Isaac, e se juntou com a filha do tio dele. A filha do tio dele, filho mais velho de Abraão, Ismael. E aí a gente vai ver que dessa união saiu povos que não devia ter saído. Por isso Deus fala: poderão dois andar juntos se não tiverem comum acordo? Você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não se casou, que ainda não arrumou um namorado, preste muita atenção nisso. Toda união, tô com 40 anos, fico... É isso aí. Mas Abraão viveu 175. Quem viveu muito foi Sem, que viveu 600. Mas vamos lá, voltando. Toda união que não está em comum acordo com Deus, fala lá em Amós 3:3. Poderão dois andar juntos se não tiverem em comum acordo? E a gente vai ver isso aí nas uniões que esse povo fez. A união que esse povo fez. Esse povo se juntou.
Enquanto o povo de Deus estava 400 anos preso no Egito, o povo que não era de Deus estava povoando todo. Voltamos, né? O povo do Egito estava tentando reconectar, ó. Tô ficando maluco. Reconectou? Voltou? Beleza. Então o semita, o povo de Deus, estava preso no Egito durante 400 anos. E o povo que não era de Deus estava povoando a terra. É por isso que quando Moisés assume o comando e depois passa o seu comando para Josué, a gente vai ver que Moisés e Josué, eles são obrigados a ir tomando cidade por cidade. Por quê? Porque todas aquelas cidades foram tomadas pelo aquele povo que não era de Deus. Era um povo que aborrecia Deus, que não era de Deus. Era um povo que tomou toda aquela cidade, enquanto o povo de Deus estava preso. Mas Deus deu destemidade, Deus fez com que Moisés fosse um grande líder e fizesse de Josué também um grande líder. E através de lutas, aquelas cidades vizinhas foram tomadas. Como está escrito lá em Moisés, como está escrito lá em Josué, né? A gente vai ver que uma das primeiras lutas é contra os filhos, provavelmente descendência de Esaú com a filha, né? Com Ismael lá. A descendência de Esaú com Ismael, provavelmente dela saiu a primeira guerra que Moisés teve que travar no deserto. Se eu não me engano, é semitas, eu não lembro muito bem, mas foi a primeira guerra. Para você ver que esse povo do mal se uniu, enquanto o povo de Deus estava preso durante 400 anos no exército, no exílio, né, lá no Egito, preso lá. Não venhamos fazer aliança com aqueles que não são de Deus. Não venhamos. Venhamos ficar forte. Porque por mais que o povo de Deus estava 400 anos preso num cativeiro, quando o povo de Deus foi solto, tomaram todas as terras de volta. E a gente vai ver lá em Josué a divisão de terras, cada um pegando a sua terra e repovoando a terra. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que nós somos geração de 100, nós somos geração de 7. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, adquirido. Nós somos isso. Nós somos isso. Nós somos esse povo. Você, meu irmão, é esse povo. É o povo que Deus chamou para vencer. Você é esse povo. Eu teria muito mais coisas para falar aqui. A gente pode conversar depois. Eu faço uma live fora. Mas eu vou chamar aqui a missionária Antônia, que está do meu lado, me aconselhando, me orientando, me ajudando. Chamar a missionária Antônia. A gente vai levantar um clamor. A gente vai levantar um clamor ao Senhor, porque nós somos essa geração. Nós somos a geração vencedora. Nós somos a geração que vai povoar o céu. Se Deus arrebatar a igreja dele, nós vamos ser arrebatados. Se não houver esse arrebatamento, nós vamos ser fortalecidos para resistir os dias maus. Nós estamos prontos, nós estamos preparados para tudo que vier, até a morte, porque morrer em Cristo é viver em Deus eternamente. Estou chamando aqui a missionária Antônia. Ela vai levantar um clamor. Levante um clamor junto com ela, junto comigo. Que essa escola bíblica dominical possa ter entrado no teu coração e ter te trazido mais sabedoria. Porque a palavra do Senhor é sabedoria, e a sabedoria faz discernimento do pecado lá, a palavra dele. E aí nós ficamos fortes. Nós vamos fazer a oração com a missionária Antônia. A missionária Antônia vai fazer uma oração, vai terminar esta live da Escola Bíblica Dominical. E em seguida, nosso pastor Mike e a missionária Marla
vão estar dando início ao culto de lá. Então não saia da internet, não saia. Vamos ver o que Deus tem para falar. Deus tem mais coisas para falar conosco. Vou estar passando aqui para a missionária Antônia, e que Deus em Cristo fortaleça todos nós. Seja o que vier, passe o que passar, mas passe com Cristo, dando glória a Deus. Amém? Graça e paz. A missionária Antônia está aqui do meu lado, minha ajudadora. Sem ela ficaria muito mais difícil, mas com ela tudo é mais fácil. Com ela Graça e e com paz, Cristo. igreja. Graça e paz, povo santo. Vou estar orando, não vou estar de frente não, porque eu sou um pouco tímida. Gosto de me entregar muito para Cristo quando eu estou na intimidade, né? Então não gosto muito de telinha não, na hora que eu estou adorando ao Senhor. Seja Ela vai oração, chorar, por isso ela vai chorar. Seja em louvor, seja no que for, não gosto. Mas minhas orações, elas estão contínuas, estamos orando, tá? Não estamos calados, estamos levantando aí um clamor para Deus, pedindo ao Senhor pelos enfermos, por todos que estão sendo atingidos em todo o planeta, né? Não é só o Brasil que está sendo atingido por essa praga. E quero agradecer a todos que assistiram à Escola Bíblica Dominical. É tempo de nos enchermos da palavra do Senhor, porque estamos vivendo um momento de dores, mas vai chegar momentos difíceis, a qual os cristãos serão perseguidos, e nós vamos ter que provar a nossa fé. E não tem como nós provarmos a nossa fé se nós não tivermos alicerçado na palavra. E a palavra do Senhor, ela é poder. Amém? Vamos estar orando, vamos estar buscando, vamos estar pedindo ao Senhor Jesus para ter misericórdia, né? Para que Ele continue derramando a sua graça sobre nós, derramando a graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. O Senhor Jesus, Ele quer salvar a todos. E Ele tem nos usado pessoas, situações. Eu creio que essa permissão dessa peste é para alcançar almas, vidas, é para as igrejas se mexerem, pararem de levantar placas, dizer que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, nós somos de Cristo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, com esse fervor, com esse clamor, nós temos que buscar, nós temos que clamar. Nós temos também que ter misericórdia daqueles que não têm o conhecimento de Cristo e pedir para que eles, que Deus, né, venha conseguir, porque a gente sabe que por Deus todos nós já estaríamos no céu, mas por nós mesmos somos rebeldes, né? Eu quero finalizar aqui a minha fala dizendo para a igreja meditar em Lucas, no capítulo 21, foi o versículo que eu li ontem, a partir do versículo 8, que vai falar da volta de Jesus, dos sinais. Vamos continuar aí buscando a Cristo enquanto a gente pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. E os sinais, eles estão aí, e Deus está sacudindo esta terra para saber quem são aí, os vai. verdadeiros adoradores que Deus adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Então, se você é um verdadeiro adorador, você vai aproveitar esse momento que você está na tua casa, que você está com a tua família, para continuar a tua adoração a Cristo. Não importa quem está te vendo, o que importa é que o Criador, o Eterno, esteja te assistindo. E se você está aí levantando o teu clamor, pedindo para Ele, para a tua família, para os teus amigos, você é um verdadeiro adorador. Não deixe as coisas te distraírem, internet, televisão, novelas, filmes. Se distraia com a palavra de Cristo, porque é momento de clamar, igreja. É momento de clamar, e o Senhor está fazendo separação das ovelhas e dos bodes. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta escola bíblica dominical, Senhor, a qual o Senhor ministrou em nossos corações. Deus amado e Deus querido, na autoridade do teu nome, Senhor, eu venho levantar esse clamor, Senhor, pela tua igreja, a igreja do Senhor. Senhor, eu clamo, Senhor, pelos enfermos, Senhor, do quatro cantos desses planetas, Pai. Por aqueles, Senhor, que já foram atingidos aqui no Brasil, nome Senhor. de Jesus. Na autoridade do teu nome, Senhor, como tu profetiza, meu Pai. Eu entro na tua presença, Senhor, te pedindo, meu Pai, misericórdia, Senhor.
te pedindo graça, meu Pai, sobre a tua nação, sobre o teu povo, meu Pai. Senhor, tua palavra vai dizer, como o teu obreiro Felipe leu ontem, Senhor, lá em 2 Crônicas, Senhor, que é um capítulo que eu amo, que eu gosto, que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Glória a Deus, eu Senhor, creio, Pai. eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, misericórdia, perdão, Senhor, por nós, Senhor, por cada ofensa que te fizemos, meu Pai, pelos perfumes podres, Senhor, do nosso pecado que tem subido aos céus, pela iniquidade que temos cometido, Senhor, nesta terra, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, e te pedimos clemência, meu Pai, diante, Senhor, dessa pandemia, Senhor. Deus amado, Deus querido, das famílias atingidas, meu Pai, quero te pedir, Senhor, dê força, dê sabedoria, Senhor, e se for da tua vontade, que essa pandemia pegue, Senhor, e assole, meu Pai, o teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê força, porque a tua palavra vai dizer que morrer em Cristo é ganho, que morrer em Cristo é lucro, Senhor. Na autoridade do teu nome, nós sabemos, Senhor, que tudo ele é passageiro, que essa carne ela é mortal, Senhor, que não vamos ficar aqui eternamente, que não temos nada, nem essa matéria, Senhor, que se chama corpo. Por isso, Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, abra os olhos da tua igreja, abra o coração da tua igreja, para ver realmente, Senhor, aquilo que o Senhor, Pai, quer falar. Eu sei, meu Deus, que queremos, Senhor, que o Senhor derrama a cura. Eu sei, meu Deus, que o Senhor quer, meu Pai, que nós, Senhor, profetizamos, Senhor, sobre o teu povo. Mas sabemos, meu Pai, que é profético que está acontecendo aqui agora, que é profético que são teus sinais. Sabemos, Senhor, que a volta do Filho do Homem será semelhantemente como uma parturiente, que, Senhor, começa a sentir dores, Senhor, e elas só vão cessar quando o filho nasce. Sabemos, meu Pai, que o teu filho está às portas para nascer, para vir, Senhor, buscar, Senhor, o teu povo. Por isso, Senhor, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos fortalece pela tua destra, nos coloca debaixo, Senhor, das tuas asas, e que nós, Senhor, sejamos fiel até a morte, para que nós venhamos ganhar, Senhor, a coroa da vida. Na autoridade do teu nome, Senhor, eu te peço, Senhor, Senhor, com este culto, meu Pai, que será celebrado, Senhor, para te cultuar, Senhor. Entregaremos o nosso culto racional a ti, Senhor. Toma, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Que o teu poder, Senhor, seja manifesto, meu Pai, nos lares, Senhor, em cada porta, Senhor, que agora está fechada, que estão, Senhor, de joelhos, Senhor, prostrado diante dos teus pés, orando e clamando, Senhor, o teu socorro, meu Pai, como já foi falado, Senhor, que o nosso socorro, Senhor, lá em Salmo 121, ele vem de ti, meu Pai. Que o socorro, ele vem do Senhor. Por isso, meu Deus, nesta noite, eu te peço, meu Pai, o teu socorro, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. E a igreja, diga amém aí. Glória continue a Deus. Adorando ao Senhor, orando, clamando, buscando, porque o Senhor, ele quer falar com todos nós, em nome de Jesus. E assim, amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Irmãos, vou deixar só mais um versículo para você e vou estar passando a direção para o meu pastor Maicon, tá? Esse versículo, ele é muito forte, todos eles são fortes. Ele está em Números 6, do 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. Abre a mãozinha assim, ó, formato de concha. Não é uma bênção apostólica, é uma bênção sacerdotal. Levanta sua mãozinha assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz. Essa paz que te fortalece. Essa paz que vai te deixar sereno. O mundo todo enlouquecendo e você sereno. Firmes na rocha. Essa paz seja contigo, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Tamo junto. Pastor Maicon, daqui para frente é contigo. Tamo junto. Amém? Fiquem na paz.